Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos vocês estejam bem. Meu nome é Gustavo Pérez. Hoje vamos falar um pouco sobre as dúvidas e soluções em projetos de georreferenciamento. Eu sou da Métrica Tecnologia. Primeiramente gostaria de agradecer ao convite para participação nesse evento, ao Conatop, em nome da pessoa, em nome do Marcelo. Então, muito obrigado pelo convite. E eu espero que vocês todos tenham ótimas palestras no decorrer do evento, tenham ótimos conteúdos e parabéns para a equipe organizadora pela iniciativa deste evento, pela iniciativa do Conatop. Legal, então hoje nós vamos falar sobre algumas dúvidas e soluções em projetos de georreferenciamento. A métrica, como todos vocês já sabem, ou até para as pessoas que ainda não conhecem a métrica, nós somos desenvolvedores de softwares na área da agrimensura, da engenharia, da topografia, da cartografia. Então, um dos softwares que nós desenvolvemos é o Métrica Topo, que é a evolução do Topo EVN. O Topo EVN ficou 25 anos no mercado de software topográfico, agora a sua evolução é o Métrica Topo, que foi recentemente lançado. Em todos esses anos, a gente buscou sempre atender os nossos clientes respondendo as dúvidas, né? Os clientes sempre solicitaram suporte e especificamente este ano não, mas especificamente nos últimos anos, a partir da terceira edição da norma de GEL, da terceira edição da NTG, da norma técnica de georreferenciamento de imóveis rurais do INCRA, a gente sempre armazenou aquelas perguntas que foram mais recorrentes, fizemos estatísticas a respeito das perguntas que sempre foram mais relevantes e mais comum, as perguntas que eram repetidamente feitas no nosso suporte, e a gente agora está aqui apresentando para vocês então algumas dessas perguntas, algumas dessas dúvidas e suas respectivas respostas. Agora, com o lançamento do Métrica Topo, algumas perguntas também a respeito do próprio sistema. Algumas pessoas até que estão assistindo aqui, imagino que sejam já clientes do Métrica Topo. Então, colocamos também dúvidas referentes ao Métrica Topo e ao Topo EVN também. Então, algumas dúvidas relacionadas a esse conteúdo também colocamos aqui para elucidar todos os tipos de questões levantadas pelos profissionais, clientes ou não da métrica, tá? Então, eu espero que todos vocês aproveitem bastante esse conteúdo. São respostas que nós buscamos sempre dar da melhor forma possível para os nossos usuários, para os nossos clientes, e que provavelmente vão servir também para você, profissional da área. E lembrando que nem sempre uma resposta é a única resposta daquela pergunta, né? Então, muitas vezes a resposta ela pode ser correta, mas também pode haver outra resposta correta para essa mesma pergunta, ou pontos de vista diferentes, de diferentes linhas de pensamento, diferentes profissionais. Então, a gente imagina que todas as respostas aí sejam respostas suficientemente boas e que tenham dado a resposta para aquele tipo de serviço, para aquela atuação do profissional que fez essa pergunta, ok? Então, eu espero que todos aproveitem esse conteúdo e é isso aí. Então, vamos lá. Legal, dúvidas e soluções em projetos de georreferenciamento. Ainda sobre a palestra aí, ainda sobre a participação nossa nessa palestra. Então, sobre o palestrante, que sou eu sou então o Gustavo Pérez. Eu faço o papel de gerente de produto do Métrica Topo, aqui na Métrica Tecnologia, que está sediada aqui em Piracicaba. Já fica o convite para todos vocês visitarem aqui em Piracicaba, interior do estado de São Paulo, visitarem a nossa sede. Então, eu sou gerente do produto Métrica Topo, aqui na Métrica. Eu me graduei em Geografia pela Unesp de Rio Claro, sou geógrafo. Pós-graduado em Georreferenciamento de Imóveis Rurais e Urbanos, aqui pela FATEP, em Piracicaba. E atualmente estou fazendo um MBA em Gestão de Negócios na USP. Ok? Então, minha formação aí, para quem tem interesse. E a respeito do conteúdo programático que nós vamos tratar hoje, nessa palestra, vai ser o seguinte.
Então, primeiramente, vamos ver as dúvidas e soluções em projetos de georreferenciamento. Posteriormente, nós vamos conhecer na prática algumas ferramentas aplicadas ao gel do Métrica Topo, que é esse sistema que nós lançamos esse ano, que é o nosso novo software topográfico. A gente vai ver algumas ferramentas importantes aplicadas ao gel que facilitam o dia a dia do profissional geomensor na topografia e, consequentemente, no georreferenciamento. Vamos conhecer os canais de conteúdo e comunicação da Métrica Tecnologia. Então, alguns canais que a gente disponibiliza para profissionais, não só clientes, mas também qualquer pessoa que queira saber, queira conhecer os produtos ou o que o produto faz, ou até conteúdos mesmo, né? Assuntos concernentes à nossa área, assuntos condizentes com a nossa profissão, ok? E por fim, nós vamos compartilhar com vocês a agenda de web treinamentos gratuitos que a Métrica faz todo mês, toda semana. A gente tem uma série de web treinamentos gratuitos que também falam não só do nosso produto, mas também de conteúdos ligados à área de georreferenciamento, topografia, engenharia, agrimensura, cartografia, geografia, tá bom? Então, nossa agenda de web treinamentos gratuitos que vocês vão poder conferir aí neste web treinamento. Ok, legal, então vamos lá, pessoal. Vamos falar sobre projetos de georreferenciamento, as dúvidas e soluções. Então aqui nós temos uma quantidade grande de pessoas que entram em contato todo dia com a Métrica, que entram em contato todo dia com a gente para tirar dúvidas, para resolver seus problemas, para fazer questões, fazer questionamentos, apontamentos, às vezes sugestões, certo? Então, a gente reuniu aqui uma certa quantidade dessas dúvidas e vai passar para vocês as respostas, as respectivas possíveis melhores respostas para essas dúvidas. Logicamente, a gente sempre se baseia no nosso conhecimento, mas também se baseia em normas, tá? Nas leis, manuais técnicos e, logicamente, toda a vasta literatura que nós temos a respeito do nosso setor, do setor gel. Nosso amado e querido setor gel, é isso aí. Legal, então elas não estão em uma ordem também, tá, pessoal? Nós não estamos falando de uma ordem aqui de dúvidas, elas estão embaralhadas, então pode ser que tenham dúvidas sobre o Métrica Topo, lógico, no que tange os serviços de georreferenciamento, mas também dúvidas quanto à norma, dúvidas quanto a equipamentos. Então nós reunimos várias dúvidas todas misturadas, né? Dúvidas sobre o georreferenciamento, sobre o CIGEF. Então tem dúvidas para todos os tipos de profissionais aí que estão assistindo essa palestra, ok? Então vamos lá. Projetos de referenciamento, dúvidas e soluções. Então a primeira, embaixo da árvore, meu RTK funciona bem? Essa é uma dúvida muito corriqueira. Então muitas pessoas perguntam isso, principalmente que elas vão fazer treinamento de RTK ou até quando a gente está fazendo um treinamento de topografia, de georreferenciamento, é perguntado isso, né? Então embaixo da árvore, meu RTK funciona bem? É uma tecnologia relativamente nova, já não é tão nova assim, no Brasil nós já temos o RTK há alguns anos, mas é uma tecnologia que facilita e agiliza muito o processo de levantamento georreferenciado. Tá? Então, embaixo da árvore, meu RTK funciona bem? Então essa comunicação RTK é feita via rádio. Então é uma pergunta bastante importante, não só via rádio, né? Ela também funciona, o RTK funciona através de outras metodologias, não só comunicação via rádio, mas comunicação via N-trip, que seria o sinal de celular, e algumas tecnologias mais novas até, mas aí não é o RTK exclusivamente, mas também é direto do satélite, mas aí no RTK nós temos via rádio e via sinal de celular, que é uma tecnologia instantânea, né? Então em tempo real. Legal, funciona bem ou não? Então a resposta é: qualquer tipo de cobertura pode ser um impeditivo de sinal de rádio e satélite, tá, pessoal? Então não existe milagre, vamos dizer assim, para esse tipo de tecnologia. Então quando você tem uma cobertura principalmente vegetal, você tem uma obstrução de sinal de rádio, você tem rebatimento de sinal, então você está pegando sinais rebatidos de qualquer lugar, qualquer superfície. Então é sempre bom lembrar que pode ser que aquele sinal ou aquele ponto ele esteja sendo interferido por essa cobertura, tá? Então não existe
perfeição de sinal se você está exatamente embaixo de uma cobertura, principalmente vegetal. Ok? Então qualquer tipo de cobertura pode ser um impeditivo de sinal. Próxima pergunta. Quando se tratar de estrada de ferro desativada, como o caso da estrada de ferro mogiana, como ficam as anuências? Então no projeto de GEL você pode ter a confrontação aí sendo uma estrada de ferro, tá? E aí você precisa pegar as anuências para esse projeto. Legal, então a resposta que nós temos, né? O profissional deve entrar em contato com a concessionária que cuida da ferrovia para verificar se ela é pública ou se ela é privada, se existe algum órgão que toma conta, uma instituição que toma conta de fato daquela estrada de ferro para que sejam pegas as anuências. Tá? Então é sempre bom verificar se ela é pública ou privada. Ok? Legal. Com relação ao métrica topo, quais os módulos do métrica topo? No antigo EVN tinha planilha e CAD, então às vezes a pessoa ia fazer um georreferenciamento, ela fazia com estação total, aí tinha que transformar esse levantamento topográfico em georreferenciado e ela utilizava planilha. E agora no métrica topo ainda existe essa possibilidade? Sim, existe, tá? Então o métrica topo ele é dividido em dois módulos também, assim como o topo EVN era. Você tem o métrica topo Plan e o métrica topo CAD, ok? Muito bem. Para plotar no Google, a polilinha precisa estar fechada, isso no caso do métrica topo. No topo EVN você tinha que plotar polígonos fechados, caso você quisesse fazer uma vistoria virtual, isso é muito importante no georreferenciamento, né? Utilizar uma ferramenta para fazer uma vistoria virtual, caso você tenha dúvida se aquela área é aquela área mesmo, está naquele lugar mesmo, então você faz uma vistoria virtual, que nós chamamos. E no métrica topo você consegue fazer isso, plotar no Google um perímetro, um polígono, tá bom? E um ponto. No topo EVN, você só conseguiria fazer essa plotagem se fosse um polígono fechado. Agora, no Google, né, no métrica topo, você consegue plotar no Google qualquer entidade. Você consegue plotar ponto, você consegue plotar polilinhas abertas, polilinhas fechadas, círculos e arcos. Tá? Então isso é possível fazer no métrica topo também, caso você queira fazer uma vistoria virtual daquele ponto, daquela curva, daquele arco ou daquele polígono. O polígono continua, ok? É isso aí. Como converter de geográfica para UTM? Então vamos supor que você tem um levantamento feito em coordenadas latitude e longitude e aí você quer transformar em UTM por algum motivo no seu projeto de GEL. Tá? Então você pegou coordenadas já certificadas lá no CIGEF de repente e você quer fazer transformação em UTM. Esse recurso você vai fazer através do métrica topo Plan, tá bom? Então, no métrica topo CAD você não conseguiria fazer isso. No métrica topo Plan você vai conseguir fazer essa atividade, fazer exatamente isso, né? Você vai conseguir colocar aí as suas latitudes e longitudes na planilha e aí você vai transformar em UTM, pode ser sirgas para SAD, SAD para sirgas, sirga para sirgas, conforme você queira, tá? Legal. Posso usar mais de um rover ou móvel na mesma base? Muitas pessoas fazem essa pergunta também. Então, de repente, o profissional ele tem um RTK e aí ele quer trabalhar com mais de um móvel. Ele quer ter duas equipes ao mesmo tempo. Ele quer ter uma equipe fazendo o início do imóvel e uma equipe fazendo o final do imóvel. E aí as duas equipes se encontram na metade do dia. Então você vai ter uma produtividade em dobro. Mas eu posso usar a mesma base, né? Se eu tenho dois móveis, né? Se eu tenho dois rovers, posso usar a mesma base georreferenciada para trabalhar em RTK? Sim, se estiverem todos na mesma frequência de rádio, isso é muito importante. Tá? Você pode trocar a frequência de rádio às vezes do seu equipamento e aí ele não vai trabalhar na mesma base se for os dois rovers. Tem que estar na mesma frequência. É legal também lembrar que se você está trabalhando num local, está utilizando uma frequência de rádio, mas de repente tem um outro profissional coincidentemente trabalhando ali também na mesma frequência, você vai ter interferência de sinal de um equipamento para o outro. Então isso também é uma coisa importante. Tá? Sempre bom lembrar isso. Ok? Legal. O métrica topo, se eu não exportar como DWG, ele não abre no CAD ou continua abrindo mesmo não exportando? Sim,
você consegue abrir os seus arquivos DWGs no CAD, tá bom? Exportando o DWG do métrica topo. Então o AutoCAD ele salva aí uma extensão até 2013 do DWG e o métrica topo também salva essa extensão até 2013, coisa que o TopoEVN 6 não fazia. Então se você vai trabalhar com dois softwares, por exemplo, vou trabalhar com o métrica topo, com o TopoEVN e com o AutoCAD. Ele vai fazer o quê? Salvar em DWG, no caso do TopoEVN, até 2004. No caso do métrica topo, você salva até na última versão do DWG, que é a versão que o AutoCAD utiliza, 2013. Ok? Legal. Próxima pergunta. Os projetos feitos salvos pelo topo abrirão normalmente no TopoEVN? Essa é uma pergunta muito corriqueira, tá bom? Até para quem não é cliente, porque às vezes pega também um serviço de outro profissional, tá bom? Então, os projetos feitos salvos, né, no topo, você vai ter que exportar no TopoEVN, exportar em DWG no métrica topo para abrir no TopoEVN. Tá? Então será necessário exportar para DWG 2004 os arquivos do métrica topo para abrir no TopoEVN 6. Ok? Legal. Onde é o local ideal para montar a base? Né? Como vocês estão vendo, são perguntas bastante misturadas de software, de norma, de equipamento, isso para dar um pouco de dinamismo, né? Então, onde é o local ideal para montar a base? Pessoal, por até experiências próprias, né? A gente fez uma vez um levantamento, um teste de equipamento, na verdade, em Nazaré Paulista, e a gente colocou a base rádio externo, lógico, né? Mas quem conhece a região ali, você tem é uma região bem montanhosa, tem uma represa ali na região de Nazaré Paulista. Então, você tem muito terrenos recortados ali, né? A topografia ali é bastante movimentada por conta do represamento da água, dos condomínios. Então, nós colocamos a base no local mais alto da cidade, foi do lado de uma igreja, e realmente a gente viu que fez muita diferença. Nós pegamos 13 km com rádio externo, beleza, 13 km é fácil você pegar 13 km com rádio externo. Porém, naquela movimentação de topografia, eu achei que talvez não iria pegar, porque nós tivemos muitas áreas de penumbra, que chama, né? Umas áreas de sombra de sinal. E mesmo assim, nós tivemos sinal fixo do equipamento. Por quê? Porque foi primordial onde a gente montou a base. Então, local indicado, o mais alto possível, tá bom? Lógico, existem algumas oportunidades, existem alguns casos que você vai ter um local mais baixo, emitindo o sinal para o local mais alto que você vai estar armazenando pontos, tá bom? Mas aí é uma situação específica, ok? Legal. Diferenças entre os vértices tipo P, M e V. Isso aqui é uma pergunta muito recorrente. Lembrando que o vértice tipo O presente na segunda norma não existe mais, tá bom? Agora nós temos só o P, M e o V. Ah, mas Gustavo, essa pergunta é muito corriqueira, está na norma, isso é 2013 foi lançada a norma, como assim? Existem pessoas que ainda perguntam esse tipo de coisa. Sim, existem, né? E a gente sempre sugere que os clientes leiam a norma técnica, leiam os manuais técnicos de posicionamento, os tipos de limite, tá bom? E leiam a própria norma, leiam o manual do CIGEF, manual de gestão da sua certificação, tá bom? Então, e é uma pergunta que nós tivemos recentemente num dos treinamentos, né? Cadê o vértice O? Então, o vértice O ficou para trás da segunda norma. Na terceira, você não tem mais esse vértice. E as diferenças do P e MV são as seguintes, então. O vértice M é o vértice cujo posicionamento é realizado de forma direta, mas ele é materializado em campo por um marco, ok? O P também é de forma direta, só que ele não é materializado. Não é um vértice que você vai lá colocar o seu marco de concreto. E o vértice tipo V é um vértice realizado de forma indireta, é um virtual, ou seja, você vai fazer por interseção de retas, ele vai ser interpolado, tá bom? Então, esse é o vértice tipo V, ok? Muito bem.
É obrigatório que o vértice inicial, na hora de fazer o memorial descritivo, seja mais ao norte? A sequência do preenchimento dos vértices na planilha deve obedecer à ordem que será expressa no memorial descritivo, ou seja, no sentido horário, iniciando pelo vértice situado no extremo norte do imóvel. Isso foi tirado da norma técnica, tá bom? Então tá aí a resposta, sim. Ok? E quando tiver vértices que estejam em latitudes muito próximas, aí você vai utilizar mais ao norte e ao oeste, tá bom? Legal. Próxima dúvida. Possibilidade de usarmos o PPP. Sim, pessoal, a norma é uma pergunta muito corriqueira. Então, o PPP ele está previsto na norma técnica de georreferenciamento do INCRA, tá? É o PG9, posicionamento por ponto preciso, e você consegue fazer o transporte de coordenadas, né, através dessa metodologia aí do PPP. Quem não conhece, busque se informar, essa possibilidade de usar o PPP, né, o posicionamento por ponto preciso, um pós-processamento de dados gratuito pelo IBGE, tá bom? Então o PPP é uma facilidade de transporte de coordenadas e está previsto na norma, ok? Próxima pergunta. Para importação no métrica topo, no caso do PPP, que é o que eu acabei de falar, é só criar uma tabela ASCII? A ASCII é uma sigla, tá? É um tipo de arquivo, é um arquivo standard, é um arquivo de padronizado mundialmente, TXT, tá bom? Sim. Ou então você vai digitar o ponto manualmente, ou então importar os pontos em KML. KML é a extensão do Google Earth, tá? Então, eu posso criar uma tabela ASCII de pontos feitos no PPP? Posso. Importar no métrica topo? Posso. Se eu tiver outro sistema, outro software que também importe ASCII, eu também consigo, tá? Ou então eu posso, no métrica topo, por exemplo, digitar minha coordenada, ou então importar, que é uma novidade do métrica topo, importar o ponto em KML, tá bom? Porque quando você pós-processa no PPP, o IBGE gera para você esse ponto em KML, tá bom? Legal. Pergunta de Gel. Eu posso passar do marco M021 para o M25, pois tive que voltar ao campo e incluir outro marco? Sim, pessoal, você pode pular, né? Não tem problema, desde que os vértices não sejam duplicados, desde que você já não vá colocar um vértice que você já colocou em outro trabalho, tá bom? Mas você pode passar do M21 para o M25, certo? Legal. Eu posso utilizar o comando AutoPoly e unir as polilinhas? Uma pergunta feita a respeito também do GEL. Às vezes muitas pessoas trabalham já com os pontos em ordem crescente. Na hora que vai passar para o seu software, né, especificamente para o métrica topo ou até para o topo EVN, posso unir os pontos com AutoPoly? Sim. Você pode utilizar os comandos de AutoPoly para você criar sua polilinha e depois é só juntar os segmentos, tá bom? Então ele vai ligar, se ele estiver em ordem crescente de levantamento, você vai conseguir ligar automaticamente os pontos no seu levantamento, ok? Beleza. Quando o imóvel, uma pessoa pergunta de Gel, quando o imóvel confronta com estrada, mas tem cerca, o tipo de divisa não seria cerca mesmo? Então olha só, que interessante. Será considerada como limite entre o imóvel a ser georreferenciado e uma estrada confrontante o elemento que delimita em campo a faixa de domínio, tá? Se houver instrumento jurídico que a defina. Então, não preenchido esse requisito, ou seja, se não tiver delimitado em campo, o limite será sempre a própria estrada, tá bom? Então, o imóvel confronta com estrada, mas tem cerca. Se tiver lá, será considerado como limite entre o imóvel a ser georreferenciado e uma estrada, delimita em campo a faixa de domínio se tiver instrumento jurídico que defina. Se você tiver instrumento jurídico definindo aquela cerca, por exemplo, tá bom? Aquele elemento. Se não tiver esse requisito, o limite será a própria estrada, ok? Legal. Podemos mencionar a confrontação somente mencionando a numeração da matrícula do imóvel, isso na planilha ODS, que é a planilha que vai levar, que vai ser importada, né, que vai ser levada até o CIGEF, que vai ser
enviada para o CIGEF para certificação? Sim. Então, para certificação no CIGEF conforme a terceira norma, basta inserir o número da matrícula do imóvel confrontante. Tem pessoas que colocam as informações também desse lado, eu estou falando o contrário. Desse lado aqui, que é no canto direito, na verdade, né? Que é o canto direito da planilha, vão ter lá as informações dos confrontantes. Se já tiver a matrícula do imóvel, você pode colocar só a numeração. Não precisa colocar informação nenhuma mais. Ok. Quando a propriedade é cortada por uma estrada, teremos que certificar também a estrada ou somente as glebas conforme manual do INCRA? Então, a própria pessoa já respondeu sua pergunta, né? Então, a matrícula cortada por estrada pública, você vai certificar somente as glebas A e B. A estrada que tiver no meio não certifica, ela não é imóvel rural. Ela não entra na análise de sobreposição que o CIGEF faz, tá bom? Você vai certificar só as glebas A e B. Isso é o que está na norma, tá bom, pessoal? Legal. O métrica topo faz conversão UTM para topográfica. Muitas pessoas às vezes precisam fazer uma locação de cerca, uma locação de morão. Lembrar sempre que esse tipo de locação, pessoal, dependendo da quantidade de vértices, do tamanho da propriedade, do tamanho e abrangência da locação, principalmente quando é loteamentos, né? O ideal, o correto é você locar em PTL, em plano topográfico local. Tá bom? Você tem lá a coordenada UTM, muitas vezes, mas você precisa locar em PTL, em plano topográfico local, que é o mais correto, que é para você ter menos divergência na sua locação, tá bom? Sim, a aba topografia converte, você vai fazer a conversão de UTM, isso direto na plataforma CAD do Métrica Topo, você faz a conversão de UTM para topográfica. Tá bom? E depois você vai poder, por exemplo, gerar uma planilha de locação e uma tabela de locação para você colocar no seu equipamento e fazer as locações em PTL, em plano topográfico local. Tá bom? Beleza. Neste exemplo, no exemplo que a pessoa viu, né? O posicionamento foi estático rápido, o tipo de posicionamento lá na planilha ODS. Caso fosse RTK, ou seja, se eu usar RTK, ela vai ter uma opção exclusiva para o método de posicionamento? Sim. Então, no método de posicionamento, a gente vai utilizar, se for RTK, vai utilizar o PG6 para caso de RTK convencional via rádio e PG7 se for um RTK em rede, que é o caso, por exemplo, da utilização do celular. Tá bom? A metodologia mais conhecida e mais utilizada no Brasil é o RTK convencional via rádio, que você tem maior liberdade, você tem uma maior abrangência, depende só de você e do seu sinal de rádio, não depende da nossa telefonia. Tá bom? Então, mas se você utilizar PG6 para RTK convencional e PG7 para RTK em rede. Legal. Então, posso enviar a tabela ODS que o Métrica Topo gera ou tenho que baixar a ODS de exemplo do site do CIGEF e transferir os dados. Então, o Métrica Topo ele gera uma ODS. Eu não preciso fazer preenchimento manual da planilha ODS para georreferenciamento. Eu não preciso. Eu faço o processo direto dentro do Métrica Topo. Ele vai gerar para mim aquela planilha ODS direto do LibreOffice automaticamente. Tá bom? Então, eu posso enviar? Sim, né? A planilha ODS é gerada pelo Métrica Topo e pode ser enviada para o CIGEF. Não é necessário você copiar ou colar a planilha modelo que o INCRA disponibilizou. Ok? Legal, agora vamos avançar aqui. Vamos falar do correto preenchimento dos dados do CIGEF, da planilha. Isso é muito legal. Então, existem alguns dados, pessoal, que você faz o preenchimento da planilha e esses dados têm que estar corretamente preenchidos para que não haja divergência, para que não haja recusa por parte do CIGEF na hora de você fazer sua certificação. Então, vamos lá. Por exemplo, latilong, você vai colocar o quê? 3 casas decimais. UTM, 2. Distância, 2. Sigmas, 2. Altitude, 2. Azimuth, ó, uma novidade, né? Que não é mais tão novidade assim para a norma que foi atualizada em 2013, mas pode ser que existam pessoas que ainda não tenham lido, não tenham visto. Então, para você preencher o azimuth, é só grau e minuto, tá? Então, é grau e minuto, não tem segundo.
Ok, matrícula e transcrição, sempre separar, né? Fazer a separação das matrículas por vírgula. Aqui no caso nós temos duas matrículas, então você separa por vírgula e não ponto. No caso do CPF, vou colocar ponto, ponto e hífen. No caso do CNPJ, ponto, ponto, barra e hífen, ok? No código do INCRA, nós vamos colocar o hífen, separando aquele último numeral. Município, se tiver mais de um, ponto e vírgula e espaço, tá? Vocês podem ver aqui, ó, ponto e vírgula e espaço, ok? Muito bem, e o CNS você vai colocar ponto e hífen, tá? Então, dessa forma você consegue fazer o correto preenchimento, a correta inserção de dados no métrica, no CIGEF, tá bom? Através do métrica topo. Ok, então, por exemplo, aqui a gente elucidou alguns casos que a gente recebe também do preenchimento do correto preenchimento, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, a pessoa preencheu a matrícula toda zerada, tá bom? Se vocês verificarem, apesar da responsabilidade ser nessa parte aqui do cartório, o cartório que também tem acesso ao CIGEF, ele vai fazer o quê? Ele vai ser responsável por isso, tá bom? Por analisar isso aqui. O INCRA, o CIGEF, ele só analisa sobreposições. Então, mas nesse caso, ó, colocou tudo zero aqui, ok? Outro caso nesse assunto de correto preenchimento é a questão da matrícula, pessoal. Essa matrícula aqui, ó, provavelmente, nesse caso a gente sabe disso, pode até existir uma matrícula 25, mas nesse caso a pessoa tem que se atentar, a gente sabe que não é 25, era 24 alguma coisa, ela colocou um separador decimal que acabou arredondando, e aí na hora que ela colocou essa informação lá, a matrícula furou 25, provavelmente foi 24, alguma coisa, e ela arredondou, tá bom? Então é sempre bom se atentar. Muito bem, outro caso aqui de preenchimento, na verdade não correto, mas incorreto, é que o assunto é correto preenchimento. A pessoa colocou os sigmas todos zerados. Isso não tem problema, tá, pessoal? Não é o sigma zerado que é o problema aqui, tá bom? Mas chamou a nossa atenção por você ter aqui todos eles zerados, já que é uma planilha que tinha outras inconsistências. Pode ser que um ou outro ponto seu fique zerado, isso não tem problema, não é inconsistência ter o sigma zerado, até porque existem sigmas que você vai ter a terceira casa aqui do sigma, às vezes é 0,008, 0,009, tá bom? Mas o que chamou atenção é que todos os sigmas foram zerados aqui, tá bom? E, além disso, nós tivemos cotas exatamente iguais, vírgula zero, tá? 331,0, 331,0, então, isso aqui é uma inconsistência. O CIGEF não vai pegar isso, porque não está sobrepondo, de repente, uma outra área. Mas é uma inconsistência no preenchimento dos dados. Assim como nós temos o quê? Uma cota zerada aqui. Pessoal, na terceira edição da norma, a altitude do ponto ele é primordial para o cálculo da área. Então você não pode ter uma altitude zerada em um ponto. Isso vai o quê? Ser relevante na hora do cálculo da área. Tá bom? Legal. Outro caso interessante que aconteceu, que pode acontecer, inclusive no último treinamento presencial aqui na métrica do Métrica Topo, aconteceu isso com um cliente nosso. Por exemplo, nós temos aqui, né, a M0 e a MO, mas qual é qual? Tá? Então isso aconteceu. Então nesse caso aqui nós temos a MO e a M0, mas pode ser que na hora que a pessoa está preenchendo ou está visualizando isso, ela preencheu com O ao invés de 0, ou com 0 ao invés de O, e aí isso saiu errado, tá? Então aqui nós temos esse caso aqui. Esse caso é real e o caso desse outro cliente nosso também é real. Legal. A respeito de planilhas e parcelas do GEL, outra pergunta que ainda é recorrente, tá bom? Nos treinamentos que a gente dá, no suporte. Então, cada arquivo de planilha representa uma área georreferenciada, ou seja, essa área ela pode ser composta por uma ou várias parcelas, mas cada planilha representa uma área georreferenciada, ou seja,
A certificação é por matrícula, tá bom? Cada certificação é uma ODS, certo? Então essa área pode ser composta por uma ou várias parcelas. Por exemplo, aqui nós temos o quê? Uma planilha com dois perímetros, duas parcelas, tá bom? Tanto é que ó, a denominação, a parte é uma, a parcela é parcela 1, lado externo, mas temos dois perímetros, tá bom? Agora, que é esse caso aqui, ó, tá bom? Dividido por uma estrada, a estrada municipal não entrou, nós temos a parcela 1, a parcela 2, só que a área é a mesma, tá bom? A área é a mesma, só que nós temos dois perímetros, certo? Muito bem, a área, e no caso de área encravada? Então, para o polígono referente à área encravada, deverá ser indicado o lado interno, e para o polígono maior, deverá ser indicado o lado externo. O campo parcela número deve ser preenchido com o mesmo número para o polígono externo e o interno. Então, vamos ao exemplo, né? Ó, no desenho, parcela 1, lado externo, parcela 1, lado interno, perímetro 2. Então, são dois perímetros. Então, vamos lá, ó. Mesma coisa aqui, ó. Então, a gente vai diferenciar no lado, interno ou externo, ok? Muito bem. Como importar os dados do primeiro e da segunda edição da norma do INCRA no Métrica Topo? Pode ser que você esteja trabalhando e pegou um serviço que foi certificado já na primeira ou segunda edição. Ou então você quer continuar um trabalho que tenha um confrontante que esteja na primeira ou segunda edição, não esteja no SIGEF ainda, tá bom? Então, através do Métrica Topo Plan, você pode importar os dados da primeira e da segunda edição da norma e depois exportar isso em DWG para o Métrica Topo, tá bom? Então é possível, é uma ferramenta exclusiva, diferenciada, bastante interessante, tá bom, pessoal? Legal! Então, preciso fazer um levantamento e gerar a planta. Porém, quero obter a área e o perímetro de acordo com a terceira norma, mas não vou georreferenciar. Tem como? Como faço? Faço o desenho na aba topografia ou no GeoIncra? Então, pessoal, para obter a área e perímetro conforme a terceira edição da norma, a gente vai clicar sobre a polilinha lá no Métrica Topo, sendo que todos os vértices vão ter altimetria, vão ter altitude, essa polilinha já vai me dar a área em SGL, não precisa fazer nenhum cálculo. O software já faz para você, tá bom? Então, para elaborar o georreferenciamento conforme a terceira norma, você vai utilizar sempre as ferramentas da aba GeoIncra terceira edição. Se eu quiser uma área simplesmente plana, topográfica, convencional, né? Então eu vou fazer na aba topografia. Tá? Eu não vou precisar, inclusive, nem de altitude dos pontos. Muito bem. Para entrar no portal SIGEF, é necessário ter um Métrica Topo 2016 ou tenho que me cadastrar? O portal do SIGEF, se você entrar no site do SIGEF, qualquer pessoa tem acesso, tá bom, pessoal? Qualquer pessoa pode entrar no site do SIGEF e pesquisar os dados. É uma grande diferença dessa terceira norma. Você tem o compartilhamento de dados com o público, com o setor, com os profissionais, tá? Então, se tornaram públicos esses dados de certificação. Isso foi muito bom para o nosso setor. Só que você tem que entrar no site para baixar esses dados, tá bom? Que foram certificados. No Métrica Topo não. Então, para acessar o portal do SIGEF de dentro do Métrica Topo, você não precisa se cadastrar. Você não precisa ser profissional, que tem o token, que tem o seu código credenciado. Você tem o Métrica Topo, você clica lá, vou mostrar essa ferramenta mais adiante, no final da palestra. Você vai entrar na ferramenta e você vai poder pesquisar glebas que já foram certificadas para importar no seu Métrica Topo, sem você precisar entrar no site, usar navegador, não vai precisar, tá bom? Legal. O que pode interferir na qualidade do meu levantamento? Isso é uma pergunta muito importante. Existem alguns detalhes que podem interferir mais ou menos no seu levantamento, na qualidade, tá bom? Então, muitos fatores, né? A topografia da região, ela pode interferir na qualidade do seu levantamento. O local da base, então se você tem um local mais baixo, a probabilidade de você ter áreas de sombra, de sinal, é maior. Então isso pode interferir na qualidade, tá? Cobertura vegetal, pode ser que você esteja pegando
pontos numa área que tem maior cobertura, então você vai ter mais dificuldade para fixar o seu ponto se for CRTK, ou até se você for fazer um pós-processamento, também vai ter mais dificuldade para você, depois de pós-processar e fazer o ajustamento, de fixar isso, tá bom? A geometria dos satélites também interfere, então de repente você pode ter mais satélites, mas que estejam numa geometria pior para você. Se você tem 3 ou 4 só que estão numa geometria muito boa, você pode ter mais sinal, um sinal melhor. Então depende muito também, tá? Cuidados operacionais, que não preciso nem falar. Então você vai pegar, tô trabalhando com a tecnologia mais potente, a tecnologia mais top que tem, que é o RTK. Mas aí eu não prumo o meu bastão, né? A bolha ela não fica correta. Não adianta nada, tá bom? Não adianta nada. Você tem que ter um cuidado operacional para você poder também ter qualidade. E outras coisas que influenciam, né? Também podem influenciar no sinal de levantamentos, né? Talvez levantamentos até não só de georreferenciados, mas levantamento de estação total. Radiação solar e umidade do ar podem ser podem ter interferências, podem ser detalhes, podem ser fatores que influenciam na qualidade do seu levantamento. Radiação solar, por exemplo, ela faz com que as moléculas elas ficam vibrando dentro do seu equipamento. Vibração no seu equipamento é sinal de movimento. Movimento no seu equipamento é sinal de quê? De coordenadas diferentes, tá? Então, por mais que essa vibração lá dentro do seu receptor seja bem pequena, quase imperceptível, praticamente imperceptível, de acordo com as ondas do Sol, isso interfere também, tá bom? Então, existem muitas interferências, mas existem algumas que são mais relevantes e outras menos relevantes. Você tem que ver aquelas que forem mais relevantes e trabalhar para minimizar essas, tá bom? Legal. O banco de dados do TopoEVN pode ser importado pelo Métrica Topo? Sim. Tá? Então, se eu tiver preenchido várias coisas no TopoEVN, eu vou poder salvar isso no Métrica Topo, não vou ter que preencher de novo. Eu utilizo o banco de dados do TopoEVN, basta copiar o arquivo cadastro.mdb e substituir na pasta do Métrica Topo, ok? Legal. Outra questão muito interessante é a respeito do vértice contíguo já certificado. Então vamos supor que eu estou fazendo um levantamento, vou lá, já tem um vértice certificado do proprietário, né, confrontante. Então eu tenho que avaliar a discrepância dessas coordenadas e utilizar o que já foi certificado se eu tiver uma diferença menor que 1,5 metro. Então a norma fala em que 3 vezes o sigma limite daquele tipo de vértice da norma. Então, vou pegar um vértice M que eu esteja lá, ou um vértice P, eu vou pegar o quê? 50 centímetros, 3 vezes 50 centímetros, né? 3 vezes o sigma, vai dar 1,5 metro. Então, se eu armazenar aquele ponto e eu averiguar, pode ser até com métrica topo, né? Ele tem uma ferramenta que você compara coordenadas certificadas com as levantadas. Então, olha lá, como vocês vão ver, ó, esses dois aqui, ó, deu menos que 1,5 metro. Então, você vai ter o quê? A possibilidade de usar esse ponto. Deu mais que 1,5 metro. Aí eu vou ter que fazer o quê? Ou eu utilizo o meu, ou eu vou ter que analisar o ponto do ponto, refazer esse ponto, analisar o do confrontante, como que ele foi levantado, entrar em contato com o profissional, tá bom? Mas você pode utilizar sempre esse vértice. Nesse caso aqui, ó, que a gente vê, ó, o profissional AB9, ele utilizou o AFU, confrontante, tá bom? Porque a discrepância deu menos que 3 vezes o sigma. Ok, então peças técnicas, importantíssimo sempre nós guardarmos essas peças técnicas, tá bom? Por quê? Porque para uma futura sobreposição, a gente pode precisar. Então vamos supor que você seja profissional A, tá bom? Certifiquei, não deu sobreposição, funcionou tudo perfeitamente, legal. Registrei, né? Aí o profissional B, ele, um ano depois ou algum tempo depois, ele foi lá e certificou essa gleba. E aí deu sobreposição. E agora? Bom, é importante a gente guardar as peças técnicas, o seu levantamento, o seu arquivo da WG, os arquivos brutos, os arquivos da controladora. É sempre bom você dividir por pastas, fazer aquela metodologia mais ou menos similar ao que tinha na segunda norma, você fazer pessoalmente para você. O INCRA não exige mais,
mas é sempre bom você guardar, porque se caso o INCRA exigir em casos de análise de sobreposição, você vai ter esses documentos, tá bom? Esses arquivos. Legal. Outra coisa que é muito importante, pessoal, é entender a questão da lentidão ou inconsistência no sistema. Esses dias nós vamos fazer um web treinamento e nós fomos fazer bem de uma ferramenta do CIGEF, da ferramenta do portal do CIGEF, e estava fora do ar. Isso acontece. Então, por exemplo, esse profissional aqui que ele nos mandou, né, ele reportou, no dia 26/5, uma das parcelas submetidas se sobrepõe a outra parcela, deu um erro. Mas não tinha nenhuma parcela sobreposta, tá? Mas deu esse erro aqui. E no dia 27/5, quando ele foi fazer a certificação, olha lá, certificada, sem confirmação de registro. Então ele conseguiu certificar. Então foi um caso bastante incomum, mas pode ser que existem dias que você tem esse tipo de situação, tá bom? Mas é sempre bom lembrar, acima de tudo, mesmo depois de 3 anos de norma técnica de terceira edição, o CIGEF é incomparavelmente melhor do que a forma antiga do processo de certificação. Tá bom? Muito mais rápido, muito mais fácil, certo? Menos burocracia, ok? Legal, pessoal. Então, essas foram as perguntas que a gente enumerou aí. Nós temos várias versões dessa apresentação. Então, existem muito mais perguntas que a gente pode colocar aqui, tá bom? Muitas perguntas que a gente pode colocar como perguntas rotineiramente feitas no suporte, não só do Métrica Topo, mas também perguntas feitas sobre os serviços, né? Isso a gente só colocou GEL, mas ainda tem volumetria, ainda tem loteamentos, tá bom? Tem muitas outras coisas, né? Terraplanagem, tem muitas outras perguntas, não só de software, né? Do software em si, mas perguntas técnicas mesmo, de conteúdo técnico, conteúdo que a gente pode aprender, tá bom? Então essa apresentação, ela foi sobre GEL, sobre dúvidas no GEL, não só do software, mas também dos serviços, né? Dos projetos. Eu espero que vocês tenham gostado do que foi falado até agora, espero que vocês tenham aprendido alguma das coisas aí que a gente passou, espero que vocês tenham assimilado. Lembrar que a gente sempre vai estar aberto também a perguntas para a gente poder construir mais conhecimento para os nossos amigos profissionais, para os nossos parceiros, não nossos métrica, mas nosso setor, ok? Legal. Então, ferramentas aplicadas ao GEL no Métrica Topo. Eu vou passar rapidamente algumas ferramentas aqui, pessoal, que podem ser aplicadas ao GEL. Existem muitas ferramentas aplicadas ao GEL dentro do Métrica Topo, né? Mas eu enumerei aqui algumas, né? São 4. Então, o que posso utilizar no Métrica Topo para um projeto de GEL? Esse é o sistema, né? O novo sistema é o Métrica Topo, o nosso novo software topográfico. Inclusive, hoje nós lançamos uma atualização. As atualizações estão todas automáticas agora online. A gente tem aqui um monte de informação quanto às correções, melhorias que foram feitas, tá? Então é muito legal, tá sendo bem interessante essa experiência do cliente de poder atualizar o seu sistema sem precisar entrar em contato com o suporte, dele entrar em contato para pedir instalador, não, é online. É online, ele abre o sistema, se tiver nova versão, ele atualiza e manda bala na próxima versão mais nova, com todas as coisas novas, novidades que a gente implementou naquele dia, ok? Legal, então, como eu coloquei aqui, o portal CIGEF, então, é uma ferramenta exclusiva do Métrica Topo, você consegue fazer importação direto do portal. Vamos supor que eu precise, por algum motivo, restituir uma gleba que já foi certificada lá no CIGEF. Eu não preciso abrir meu navegador, vir aqui no Google Chrome ou no Internet Explorer, baixar os arquivos CSV, KML, não. Eu venho aqui direto em GeoIncra, portal, tá bom? Ele já vai me encaminhar direto para o portal do CIGEF, como vocês estão vendo aqui. Ainda bem que hoje não está offline, né? Não está fora do ar. Então eu vou aqui, AB9. Vou pesquisar, né? Isso é um código credenciado, eu poderia pesquisar de outras formas. Então, AB9. Na hora que eu dou pesquisar, ele vai abrir as glebas certificadas por esse profissional. Então, eu vou escolher aqui, por exemplo, Fazenda Jequitibá.
Então, na hora que eu clico na Fazenda Jequitibá, ele vai abrir a página dessa gleba certificada. Então, eu vou conferir se é essa gleba mesmo. Ah, é essa aqui mesmo, beleza. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Ó, clicar em importar. Na hora que eu clico em importar, pessoal, a mágica acontece. O que ele faz? Ele vai importar esses dados do CIGEF direto. Não preciso salvar arquivo externo, salvar CSV, não preciso fazer nada, tá bom? Então, eu clico em importar, ele já carrega para mim essa informação. E olha só, que interessante. Os confrontantes já vão vir preenchidos, isso é novidade, tá bom? Os confrontantes já vão vir preenchidos. Então, na hora que eu for fazer o memorial descritivo, já vão ter os confrontantes. Então, ó, eu vou dar confirmar e ele me restituiu essa gleba, tá bom? Olha que legal. Ele restituiu essa gleba. Eu posso verificar aqui, ó, os dados. Segmento tal, de tal vértice para tal vértice, com azimuth tal, confrontante tal. Olha que bacana, né? Legal, agora eu vou fazer o quê? Eu vou criar, né, as polilinhas, os vértices confrontantes. Se a gente verificar agora, eu já tenho uma polilinha, olha que legal. Tem a polilinha, ele está me dando a área já em SGL, na terceira edição, olha que chique. Então, muito interessante, né? Então eu coloquei aqui também, ó, memorial descritivo e tabela de roteiro perimétrico como algumas ferramentas importantes para o GEL no Métrica Topo. E é isso mesmo. Então, ó, se eu vir aqui em memorial, eu vou fazer como? Eu vou gerar o memorial descritivo dessa área, tá? Então, só que lembrem-se, né? Eu fiz o quê? Eu importei do CIGEF. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou localizar esses vértices, vou preencher conforme o portal CIGEF, ó. Ele fala, ó, foram localizados 118 pontos. Olha que legal, pessoal. Ele já preencheu para mim os vértices e os confrontantes, tá? Então, se de repente eu colocar que o meu tipo de divisa aqui é cerca, é cerca, legal, vou colocar só em um, vamos supor que todos sejam cerca, eu preciso colocar só em um, e aí ele já preenche todos para mim. Eu vou fazer o quê? Utilizar o meu retorno. Deseja adotar a área e o perímetro do retorno do CIGEF? Sim, ok. Então ele já vai adotar a área e o perímetro do CIGEF. E aí eu faço o quê? Vamos supor que eu precise criar o meu memorial descritivo agora. Eu vou dar o ok. Ele vai fazer o quê? Criar o meu memorial descritivo em segundos. Tá bom, pessoal? Então, ó, ele já criou o meu memorial descritivo e inclusive colocou a minha área em SGL. Memorial descritivo feito em lat long, tá? Não é UTM. Aqui está em branco porque eu não preenchi nenhum banco de dados, mas olha lá, ó, ele já criou o meu memorial descritivo em lat long. Certo? Muito bem. E a tabela de roteiro perimétrico é a mesma coisa. Então, ó, se a gente vier aqui, ó, tabela de roteiro, vou selecionar o meu perímetro, tá bom? Vou proceder aqui, né, que não vou me ater a detalhes, mas vou proceder aqui com a atividade de como fazer aqui o meu roteiro. Aí eu vou fazer o quê? Ó, pontos também, vou localizá-los e aí eu vou utilizar o retorno do CIGEF para validar aqui minhas informações, azimuth, distância, tudo. Na hora que eu criar minha tabela de roteiro, olha lá, ó, criou os vértices todos com latitude, longitude e também azimuth e distância de acordo com a terceira edição da norma, tá bom? Inclusive, se a gente colocar aqui, ó, nós vamos ter a área e vamos ter o perímetro, tá bom? Então nós vamos poder trabalhar com a tabela de roteiro e o memorial descritivo, agilizando aí o processo. Então vocês viram que eu consegui fazer um memorial descritivo de mais de 100 vértices em menos de 1 minuto, restituindo direto do portal do CIGEF. Então é bem fácil trabalhar com o Métrica Topo nesse sentido. Legal. Outra novidade, eu vou abrir aqui um novo projeto, não vou salvar esse aqui. Outra novidade que nós tivemos, então, que é uma ferramenta que pode ajudar bastante os profissionais, é o Ler Memorial. Então, ó, ele tem uma ferramenta, pessoal, que é exclusiva, assim como essa ferramenta do portal, é uma ferramenta exclusiva do Métrica Topo. Se eu vier aqui em Ler Memo e buscar dados doc, ou seja, em Word,
de azimuth distância, por exemplo, ou de coordenadas, eu vou colocar azimuth distância. É um doc, é um Word, tá? E ele vai fazer o quê? Pessoal, ele vai ler essas informações aqui que estão em doc. Vejam bem. Eu vou o quê? Processar. E aí, ó, ele leu a azimuth distância desse arquivo Word. E aí eu vou fazer o quê? Restituir em desenho. Pronto. Restituir meu perímetro que estava em doc em desenho. Isso foi a azimuth distância, tá? Se eu vier aqui, ó, vou criar um DWG novo nesse projeto. Nesse DWG aqui, que está no mesmo projeto que eu abri, eu vou fazer o quê? Ler memo de novo, né? E aí eu vou fazer o quê? Agora é um outro memorial, tá? Esse aqui eu tenho coordenadas. Ó, eu vou processar e eu tenho coordenadas. Na hora que eu der o OK, ele restituiu para mim o meu perímetro que estava em Word, ele restituiu em desenho, tá bom? Ferramenta exclusiva que também pode facilitar aí os trabalhos para georreferenciamento. Vou abrir um outro projeto para finalizar, para a gente mostrar aqui uma outra também ferramenta que pode ajudar nos projetos de georreferenciamento enquanto vistoria virtual, mas também pode ajudar os profissionais em projetos de CAR, tá bom? Cadastro Ambiental Rural. Então, se nós vermos aqui em Geoimagem, é uma ferramenta para você fazer a captura de imagens georreferenciadas do Google. Olha que legal, pessoal. Então, ó, se nós viermos aqui, ó, por exemplo, no Rio Piracicaba. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou capturar essa imagem, né? Eu posso escolher entre mapas, Earth e terreno, mas a gente está aqui na ferramenta Earth, tá? Então, eu vou dar um pouco de zoom, ok. Então, essa imagem aqui, eu quero capturar este quadrante. Se eu capturo, ele mostra para mim o que eu capturei, o limite para mim, ó. Então, eu vou fazer o quê? Capturar outro limite aqui. Capturo. Legal. Ó, aqui eu tenho uma sobreposição, certo? Vamos continuar capturando. Então, eu vou capturar aqui. Capturar. Capturei, tá bom? Agora vamos fazer o quê? Capturar aqui. Agora vamos continuar, eu vou capturar um pouco mais do rio, só que aqui eu já sei que eu capturei porque tá azul, então ó, eu posso ir até o limite de onde eu capturei já. Capturo de novo. E aí eu vou capturar novamente um pouco do rio. Ok. Na hora que eu terminar aquilo que eu desejar, eu vou saber, ó, que essas aqui foram as imagens capturadas. Eu venho aqui em exportar capturas. Deseja copiar a imagem capturada também para uma pasta? Sim. Aí eu vou colocar, por exemplo, na área na pasta convencional. Ok. Aí ele pergunta as georreferências para mim. Eu vou dar ok e eu tenho as imagens. Vejam, ó, georreferenciadas, tá bom? É sempre bom lembrar da precisão do Google, tá bom, pessoal? Muito importante lembrar. Mas nós temos aqui a possibilidade de repente, de fazer uma vetorização dessa imagem, tá? Dessa imagem do Google. Legal? Legal pra caramba essa ferramenta, está ajudando muitas pessoas que estão fazendo CAR e também para aquelas pessoas que queiram fazer um croquis, uma vistoria virtual para os seus projetos de georreferenciamento, tá bom? Não dá para você fazer um georreferenciamento de acordo com a norma do INCRA com essa ferramenta, mas já vai auxiliar bastante caso você queira fazer um croquis, ter uma noção, uma planta de situação, tá bom? Legal. Muito bem, pessoal. Então, para finalizar agora, como a gente já deixou aqui no nosso cronograma, vou mostrar para vocês alguns canais de conteúdo da métrica. Então, nós temos videoaulas no YouTube, os tutoriais ilustrados em nosso portal de suporte e até o próprio website da métrica. Então, ó, se nós vermos aqui no YouTube, né, você vai pesquisar lá Métrica Tech, já vai ser o primeiro canal. Você vai vir aqui em Métrica Tecnologia. Na hora que você visitar playlists, você vai ver que nós temos várias playlists de vídeos no canal da Métrica. Nós temos playlists separadas do Métrica Topo, ó, playlist de volumetria, playlist de CAR, playlist de ferramentas convencionais, playlist de georreferenciamento e todas as videoaulas. Então, se a gente clicar aqui em videoaulas Métrica Topo, vamos pegar, por exemplo, a videoaula referente a essa ferramenta que eu acabei de mostrar, que é o Geoimagem. Então, vamos supor, deixa eu achar ela aqui.
Olha lá, geoimagem. Então, são videoaulas feitas em HD, né, em alta definição de vídeo e áudio, que você vai poder visualizar. Olha lá, ó, olha que bacana. Então, a Isabel mostra como faz a ferramenta. São videoaulas completas, que você vai ter imagem, vídeo, tá bom? Imagem e áudio. Ok? Outro canal é o nosso portal de suporte. Se a gente entrar em www.metrica.com.br/suporte, nós vamos entrar no canal de suporte. Então, ó lá, portal Métrica de suporte técnico. Se a gente visualizar, ó, Métrica Topo 2016 CAD. Na hora que a gente entra aqui, exatamente as abas que nós temos lá no Métrica Topo, nós temos aqui, por exemplo, ó, início, editar, exibir, formatar, pontos, todas elas já com tutoriais ilustrados. Inclusive, são mais de 130 tutoriais, pessoal. É material que não acaba nunca para você se capacitar, tirar suas dúvidas, tá? Então, ó, segmentos, por exemplo. Se eu entrar em segmentos, todos esses aqui, ó, são tutoriais. Então, por exemplo, criar mão livre. É uma ferramenta. Então, eu tenho, ó, tutorial ilustrado do passo a passo de como fazer essa ferramenta. Tá bom? Se eu entrar em outra ferramenta, por exemplo, gerar autopoly. Então, é o polyline automático, né? Que eu falei durante as perguntas. Olha lá, ó, vão ter as perguntas aqui. Vão ter o tutorial aqui ilustrado. Também é uma maneira de se comunicar com a gente. É uma maneira de você interagir, assistir as videoaulas, ver os tutoriais. E o site da Métrica também, né? É um outro canal de comunicação nosso. Se você vier aqui em Métrica, artigos ou últimos da Métrica, você vai ver notícias sobre o setor, tá bom? Notícias interessantes ou até artigos, né? A gente começou com isso há pouco tempo, a questão de artigos. Então a gente tem um artigo aqui na seção de artigos, tá bom? Então é um canal de comunicação. Legal. Além disso, né? Nós temos o quê? Os web treinamentos que a gente faz toda semana. Tá bom? Então, se você verificar em www.metrica.com.br/treinamentos.aspx, você vai entrar neste canal de treinamentos aqui, ó. Você vai entrar no canal nosso de web treinamentos, tá bom? Então, para agosto, nós temos agora, recentemente, né, o web treinamento Cálculos de Platô no Métrica Topo, dia 4. 11 de agosto, web treinamento Poligonais Topográficas Convencionais. No dia 18, como criar shapes e KMLs para o CAR no Métrica Topo. E no dia 25, esse aqui de agosto já tem as inscrições quase encerradas, temos poucas vagas. Esse é presencial, aqui em Piracicaba. Mas mesmo presencial, todos esses aqui que vocês estão vendo de agosto são gratuitos, pessoal. Qualquer web treinamento que nós fizermos, ou seja, treinamento online ou presencial que nós fizemos aqui em Piracicaba, é gratuito, tá bom? Não precisa pagar nada, basta você clicar aqui, ó, página do treinamento. Aí você vai ver o conteúdo programático, os temas abordados, e aí você vai clicar em inscreva-se. Depois que você clicar aí, você vai digitar suas informações, já está inscrito gratuitamente no web treinamento. Ok, pessoal? E para finalizar aqui, ó, se vocês tem dois materiais, né? Durante o web treinamento são feitas muitas perguntas. Toda pergunta feita, a gente manda depois por e-mail para todas as pessoas que se registraram as respostas e a gravação do web treinamento também. Então, ó, se a gente entrar agora, perguntas técnicas. Essas perguntas aqui, ó, elas foram feitas no treinamento, no web treinamento, né, do dia 16/6. Ó, perguntas feitas pelos clientes sobre o sistema ou até sobre os serviços, né, sobre o nosso setor, sobre os projetos de gel. São todas perguntas respondidas depois e a gente manda esse arquivo junto com a gravação do web treinamento. Isso é um serviço diferenciado. E uma novidade também é o informativo do suporte. Todas as pessoas que são clientes Métrica, elas recebem, independente do produto, se é Topo EVN, se é Métrica Topo, ou se não é cliente, mas está cadastrado no nosso portal de suporte. Se você não é cliente, mas quer cadastrar no portal, pode cadastrar também, tá bom? No portal de suporte que eu mostrei para vocês. Você vai receber todo mês um informativo do suporte, que vai conter um artigo muito interessante sobre o nosso setor e os top, né? Ou seja, os tutoriais mais visitados do mês,
as videoaulas mais vistas do mês. O que a gente recomenda para você vai ser sempre materiais diferentes, lógico, né? Últimos materiais criados para você, tá bom? Então, as novidades que nós temos, os links para os nossos canais, tanto o portal como o YouTube, como também a agenda e o que rolou no último web treinamento. Então, é material exclusivo para quem é cadastrado no nosso portal. Pode entrar lá, pode se cadastrar, é gratuito, tá bom? Não precisa ser cliente nosso e tem conteúdos técnicos também muito interessantes para a gente aprender. Tá bom, pessoal? Então, eu fico por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado do que nós passamos, tá bom? Novamente agradeço a organização do Conatop pelo espaço cedido, pelo convite, pela palestra, tá bom? E quem tiver alguma dúvida referente aos conteúdos que nós passamos aqui, aos conteúdos que eu respondi as perguntas, espero que tenha sido interessante e tenha servido para as pessoas que tinham alguma dúvida sobre isso que eu falei. E quem quiser entrar em contato a respeito da palestra ou sobre qualquer outro tipo de assunto, pode nos ligar, pode entrar em contato. Então o meu e-mail é gustavo@metrica.com.br. Ligue pra gente caso tiver também acesso ao telefone, né? 34325556, ou entra lá no nosso site metrica.com.br e especificamente informações sobre o Métrica Topo, metrica.com.br/topo. Tá bom? Então, é isso aí. Eu agradeço bastante a oportunidade. Um abraço a todos vocês e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau.